senhoras e senhores, excelentíssimos defensores públicos e demais autoridades, muito bom dia. É uma honra para a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro receber em sua sede o catedrático da Universidade de Coimbra, José Joaquim Gomes Canotilho, para proferir a palestra Garantias e Direitos Individuais. Para compor a mesa de honra, convido o excelentíssimo senhor Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Nilson Bruno Filho. O ilustríssimo professor, doutor da Universidade de Coimbra, autor de diversas obras e ganhador do Prêmio Pessoa do ano 2003, José Joaquim Gomes Canotilho. O ilustríssimo senhor presidente do IPEJA, Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos Avançados, professor Rubens Lopes da Cruz. O ilustríssimo senhor professor da Fundação Getúlio Vargas, Márcio Guimarães. Os senhores podem se sentar. Neste momento, ouviremos o ilustríssimo senhor, professor da Fundação Getúlio Vargas, Márcio Guimarães. Alô. Bom dia, senhoras e senhores. É uma satisfação muito grande aqui hoje estar na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, onde, de certa forma, a casa retorna. Eu sou colega de concurso, nosso querido amigo Nilson Bruno, depois fui para o Ministério Público e hoje onde me encontro. E hoje aqui, representando a Fundação Getúlio Vargas, saúdo a todos, agradecendo a presença do nosso ilustríssimo professor José Joaquim Gomes Canotilho e pela oportunidade de estarmos todos juntos na Defensoria por mais esse dia e passando imediatamente a palavra ao nosso Defensor Público Geral para o andamento das atividades. Muito obrigado. Passamos a palavra ao ilustríssimo senhor, presidente do Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos Avançados, professor Rubens Lopes da Cruz. Excelentíssimo senhor Dr. Nilson Bruno, Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor professor Dr. Gomes Canotilho, professor catedrático da Universidade de Coimbra e amigo dos educadores brasileiros de longa data. Eu gostaria também de pedir licença para fazer o meu agradecimento de público a duas amigas que são defensoras públicas dessa cidade e que têm feito todo o esforço em organizar os eventos que nós realizamos em Coimbra. A doutora Ana Paula Teixeira Marantes, coordenadora de convênios e patrimônios, e a doutora Maria Luísa Luma, subdefensora pública, a quem eu de público agradeço as duas, todos os apoios que nós temos recebido. Estamos aqui reunidos sob os auspícios de uma grande instituição, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para ouvir um grande professor, o mestre de todos nós, José Joaquim Gomes Canotilho. Não é, pois, sem júbilo que o Instituto de Pesquisas e de Estudos Jurídicos Avançados, IPEJA, associa-se a esse importante encontro. Diga-se, de ação em prol da cultura jurídica. O IPEJA tem marcado sua presença em apoio efetivo e realizações que proporcionam, em especial, a difusão do conhecimento jurídico. Não pretendemos limitar-se tão só ao plano e o apoio técnico, ainda que indispensável,
posto que atua também em frentes que atuam em ações práticas na realização do direito. Assim, o IPEJA está nos seminários italiano-brasileiro, que se realizam há anos em Brasília, com participação de tantos parceiros importantes como o STJ, por exemplo. Está no seminário de verão da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Hoje, o IPEJA está aqui no auditório da Fundação da Escola Superior de Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, apoiando esse evento. É confortável estarmos nas mãos de tantas pessoas da Defensoria Pública, com a sua capacidade, combatividade e eficiência, realiza excelente trabalho de acesso à justiça em todo o território do Rio de Janeiro, e é um modelo para todo o país. Cumprimento, pois, Dr. Nilson, a todos os defensores públicos do Rio, bem como sua equipe de apoio. É muito bom também que estamos aqui, permitam-nos a repetir, unidos e reunidos, para ouvir a lição de um dos mais notáveis constitucionalistas, que felizmente produz em língua portuguesa, o nosso querido professor Canotilho. Ninguém melhor para abordar o tema garantias e direitos constitucionais. Senhoras e senhores, renovo meus cumprimentos a todos que participam dessa atividade de alta cultura jurídica e, naturalmente, estimar, desejar o maior proveito a todos nós que temos o privilégio de estarmos aqui agora. Muito obrigado. Ouviremos agora a palavra do excelentíssimo senhor Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Nilson Bruno Filho. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo professor José Joaquim Gomes Canotilho, querido amigo, agradeço em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e das Defensorias Públicas de todo o Brasil à sua disposição em vir aqui falar para os nossos colegas defensores, advogados, promotores, juízes, representantes do cenário jurídico e da academia. Excelentíssimo doutor Márcio Guimarães, representando aqui a Fundação Getúlio Vargas, que também nos ajudou a proporcionar esse evento, a nossa gratidão e o nosso respeito. Excelentíssimo querido amigo Rubens Lopes da Cruz, presidente do Instituto de Pesquisa de Estudos Jurídicos Avançados. Rubens Lopes da Cruz, querido amigo. Excelentíssima primeira subdefensora-geral, querida amiga Maria Luísa de Luna. Querido amigo, segundo subdefensor-geral, Fábio Brasil de Oliveira. Querida amiga Daniele Duarte Sambugaro, subcorregedora-geral, exceto representando o corregedor-geral da Defensoria Pública. Excelentíssima e querida amiga Darcy Burlandi Cardoso, ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga Janine Denise Nogueira Melo, presidente da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública. Querido amigo Rodrigo Duque Estrada Roig, diretor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga Rafaela Ribeiro Ivo, diretora-geral de Administração da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querida amiga Daniele Santana Nogueira, chefe de gabinete da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querido José Neto Leal Júnior, subsecretário adjunto de Planejamento e Gestão da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Querido amigo e subprocurador-geral do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Espínola, nesse ato representando a Procuradora-Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutora Lúcia Leia. Excelentíssimo senhor Nuno de Melo Belo, cônsul-geral de Portugal, que nos prestigia nessa data, nesse momento, do nosso evento. Excelentíssimo senhor Márcio da Silva Rosa, subsecretário adjunto de Tratamento Penitenciário. Querida amiga doutora Gisela Gadelha, gerente-geral jurídica da Firjan, representando aqui o presidente Eduardo Eugênio. Querida amiga Ana Paula Teixeira Amarante, coordenadora de convênios e patrimônios
na pessoa de quem cumprimento a toda a equipe da Defensoria Pública que vem trabalhando para que eventos dessa natureza, dessa magnitude, aconteçam. E, por último, mas não menos importante, eu gostaria de saudar a 3 expoentes da Defensoria Pública, os queridos amigos José Fontinelli, Célio Hertal e Humberto Penha. 3 pessoas... Quero deixar bem claro, aqui não há nenhum demérito a outros colegas defensores aposentados, mas a gente não pode deixar passar em branco esses 3 que foram, assim como outros colegas, um dos grandes, ou alguns dos grandes pensadores da Defensoria Pública. Hoje, se a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é modelo para o mundo, como assinalou a ONU em 1989, nós devemos a vocês. Vocês não são inativos, vocês são aposentados, mas eu continuo explorando a sabedoria e o conhecimento de vossas excelências, e estar aqui é a grande demonstração de que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro deve e permanecerá cada vez mais unida para que possamos avançar e servir de exemplo não só para o Estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, mas para o mundo. Eu agradeço a todos a presença e vamos ouvir agora o nosso grande protagonista. Nós não viemos aqui para ouvir Nilson e os demais integrantes da mesa, com todo respeito. Nós viemos aqui para ouvir esse craque que fala e sabe tudo de direito constitucional. Professor Canhotilho, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado. Ora, muito bom dia. Em primeiro lugar, eu peço desculpa da minha falta de sonoridade. É um português bastante cerrado e que muitas vezes não é facilmente compreensível. Peço-vos desculpa disso. Vou tentar transmutar o escrito que eu tenho em dito para ser mais coloquial, mas há aqui vários imperativos categóricos a registrar. Em primeiro lugar é este, agradecer à mesa, aos meus parceiros de diálogo, sobretudo ao Sr. Presidente que está aqui, em nome de valores e de bens que eu prezo e que depois vamos ter a oportunidade de analisar, e dizer-lhe que, ao trazer estas pessoas, ao trazer os fundadores, é o melhor aconchego que pode ter uma pessoa, um parceiro de diálogo neste contexto. Também permitam-me registrar, de uma forma muito especial, o representante da minha pátria. No fundo, é bom também ter o aconchego pátrio, embora estejamos num país irmão, portanto eu gostaria de registrar a sua presença. O outro imperativo é este, é de que, quando estamos nesta situação, devemos ter sempre esta humildade de agradecer a quem se lembrou de nós. Ou seja, o facto de se terem lembrado de mim para estar aqui e conversar convosco é uma honra, é um orgulho. E o estarmos todos aqui, afinal de contas, é um exercício, que eu diria um exercício cívico, um exercício de cidadania, um exercício humano e, ao mesmo tempo, uma proposta de entendimento de questões jurídicas que são particularmente difíceis, estas que se ligam com os problemas da Defensoria Pública. Quando recebi o convite para falar convosco, eu confesso que não sabia o que é que havia de dizer. O tema é tão vasto, direitos individuais, garantias, que eu hesitei em selecionar alguns tópicos que eu ando a trabalhar neste momento para incluir no direito, num livro de direito que estou a fazer, o direito constitucional do século XXI. Ora, das questões difíceis que eu encontro no direito constitucional do século XXI é precisamente discutir estes problemas de mediação penal, de mediação familiar,
de defensoria pública num mundo em que não há pessoas, há organizações. E daí que encontrarmos as pessoas isoladas, que são pessoas desarmadas, e ter uma defensoria que lhe permita, apesar de tudo, defender-se e viver. E, de certo modo, continuar com felicidade. Isto é o melhor que se pode desejar numa vida. E daí que, lembrando uma dimensão de multiculturalidade que eu aprendi na Guiné, quando tive a guerra colonial, é de que chega-se a esta altura considerando que a educação é boa, mas para haver uma educação boa das crianças é preciso mais do que uma aldeia. Uma aldeia não chega para educarmos as crianças e para termos depois pessoas efetivamente iluminadas, pessoas felizes e pessoas verdadeiramente com o estatuto de cidadão. Ora bem, é um pouco constrangido que estou aqui para falar destes problemas. E estou constrangido porque nestas pesquisas que eu ando a fazer para o direito constitucional do século XXI, uma das questões que eu tenho colocado é esta, é de que nós, os teóricos, os dogmáticos, os que não estamos muitas vezes próximos da vida, entendemos que este mundo dos conceitos e de rigor com que avançamos nos nossos livros, por si próprios, eles solucionam os problemas da vida. Não é isso? Mas, de qualquer modo, eu gostaria de lembrar o tópico que me orienta nestas novas incursões pelo direito constitucional do século XXI. Em primeiro lugar, o direito constitucional do século XXI aparece depois de eu me considerar reformado também no estudo. E foram os brasileiros, alguns amigos brasileiros, que me disseram: o senhor não pode retirar-se, porque isso seria uma grave omissão inconstitucional. Ora, eu tratei das omissões inconstitucionais, era agora acusado de estar a desertar deste campo e praticar omissões inconstitucionais. Voltei ao trabalho. Então, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o tópico mais utilizado hoje é de que não há nenhum jurista que mereça este título que não conheça a gramática de direitos fundamentais. Muitas vezes a gramática de direitos fundamentais articulada com a gramática dos direitos humanos. Isto é importante que se diga. Afinal de contas, hoje o jurista, seja de direito penal, seja de direito civil, seja de direito comercial, seja de direito administrativo, se não souber a gramática dos direitos fundamentais, não é jurista. Daí a indispensabilidade deste estudo de direitos fundamentais, que, como iremos ver, tropeça, tem que desambiguar muitos conceitos para explicarmos a este público que está aqui. Para vos dar uma ideia do que é hoje a complexidade desta problemática, desta gramática, que eu estou a dizer que quem não a conhece não sabe, não conhece, nem pode defender direitos fundamentais, se eu vos disser que hoje o que se discute são problemas, desde logo, de fundamentalidade. Afinal, o que é um direito fundamental? De normatividade. Afinal, como é que os direitos se aplicam na prática? Como é que tem dimensão normativa? Os direitos fundamentais que têm um núcleo essencial absolutamente irrestringível. O que é, afinal, a essencialidade, a essência das essências do direito. Depois, a diversidade, ou seja, porque é que o direito, em geral, gera duas dimensões de dever. De proteção, estamos aqui na Defensoria Pública, e de prestação, porque isso anda associado também ao dever. Depois, as várias dimensões dos direitos. As garantias que temos que inventar, que temos que trabalhar para garantir estes direitos. O âmbito de proteção, o que é que se protege? O que é que, afinal de contas, se protege? Que bens se protegem? As restrições que muitas vezes vemos impostas aos direitos e como é que elas se conformam. E daí que, para compreendermos esta gramática, não podemos estudar só como gramática, porque uma coisa são as regras, outra coisa é a vida. Portanto, temos que aproximar este discurso da própria vida. Como é que eu comecei a articular o discurso e a tentar
sintetizar os tópicos fundamentais. Em primeiro lugar, quando estamos nessas comunidades de direito e, ao mesmo tempo, perante as pessoas que se preocupam com os direitos fundamentais, qual o tópico essencial que está aqui? Qual os bens que estamos aqui a defender? Quais os direitos que, afinal, estamos a convocar? E eu costumo agora, e a arrumação que eu comecei a fazer, é esta. Em primeiro lugar, o começo é este. É o começo pelos princípios fundantes. Quais são os princípios fundantes? A dignidade da pessoa humana, a autodeterminação individual e coletiva. E se não começarmos por aqui, por esta ideia de dignidade, verdadeiramente não captamos muitos dos problemas que vocês têm. E não é por acaso que, em algumas sistematizações de textos, eu estou a lembrar-me da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, agrupa os direitos fundamentais através de uma nomenclatura em que sobressaem os bens que nós queremos proteger. Quais são os bens? Dignidade, em primeiro lugar. Liberdade, igualdade, fraternidade e justiça. Creio que todos estes bens estão relacionados com direitos que nós estudamos, que temos positivados nas cartas constitucionais, e daí que, quando estamos perante um público destes, vejam a importância dos bens que estão aqui em causa. Dignidade, liberdade, igualdade, fraternidade e justiça. Eu penso que têm estes valores na vossa vida, no vosso cotidiano. Mas, considerando isto, há outras ideias que eu gostaria de salientar. É que, ao discutirmos questões de direitos, de garantias de direitos individuais, há alguns princípios que eu gostaria logo de registrar. Em primeiro lugar, do que se trata é de direitos universalizáveis, ou seja, direitos de todos. Todos somos titulares de direitos. Esse é o primeiro e irrecusável princípio e incontornável princípio. Mas não apenas isto. Há o outro princípio, além do princípio da universalidade, o princípio da igualdade de direitos de todos. Ou seja, uma coisa é sermos todos titulares de direitos, outra coisa é termos os mesmos direitos, os direitos iguais. E daí que não podemos deixar caminhar para esta problemática sem estas duas dimensões, a universalidade e a igualdade dos próprios direitos. E isto é incontornável para mim, é incontornável para a nossa gramática, é incontornável para a vida, e só assim se compreende também a vossa missão. Depois, uma outra problemática, que eu não vou, porque é demasiado dogmática, digamos assim, é como é que se determina o que é que se protege, afinal de contas. Como é que se protegem estes bens? Muitas vezes nós não sabemos o que é que está aqui em causa. Que bem é que protegemos quando falamos da dignidade? O bem físico, a integridade psíquica, a proteção contra agressões externas, desde o berço até à cova. O que é que se protege? Ora bem, este é um dos grandes problemas, afinal, delimitarmos o âmbito normativo destes problemas. Depois, muitas vezes, o que nós temos é um linguajar moderno de que o que está no começo não são os direitos, mas os deveres. Eu tenho reagido sistematicamente contra esta proposta. Ou seja, muitos que falam, em vez de direitos, falam de deveres. E gostaria de salientar que, para mim, surgem os direitos primeiro e depois poderão existir restrições e poderão existir deveres. Portanto, a inversão da problemática de que primeiro estão os deveres e depois estão os direitos é absolutamente letal para quem pretende defender esses mesmos direitos. E daí que primeiro estão os direitos, depois podemos tratar também dos deveres e alguns deveres fundamentais. Mas como tinha que escolher um caminho, o caminho que eu escolhi, porque me está a tocar muito profundamente e não sei como resolver, e era bom discuti-lo convosco, o tópico fundamental é este, é o da fundamentalidade e da disponibilidade
de direitos fundamentais. Ou seja, iremos ver que o que eu pretendo é regressar a esta temática. O que é uma pessoa com direitos e o que é um cidadão com direitos. Ora bem, esta é a temática, mas gostaria de vos chamar a atenção para um dos problemas que eu tenho ao discutir estas questões no mundo atual. Primeiro, direitos individuais pode ser uma utopia. E porquê? Porque, desde logo, o indivíduo isolado, hoje no mundo, é o indivíduo desarmado. É um indivíduo desarmado. Verdadeiramente, podemos ter as pessoas em carne e osso, mas se for uma pessoa isolada, é uma pessoa desarmada e, portanto, é uma pessoa que verdadeiramente precisa de proteção. Portanto, e porquê é que eu digo isto? Porque verdadeiramente o mundo hoje é de organizações. É de organizações. Nós estamos dissolvidos, digamos assim, ou estamos incorporados em organizações. E muitas vezes essas organizações têm uma dimensão autoritária e totalizante. E como é que nós costumamos designar estas organizações? Num linguajar mais sofisticado, mais sistémico, disse que o que hoje existe no mundo são matrizes comunicativas anónimas. Efetivamente, matrizes comunicativas anónimas. Se nós formos ver algumas das agressões mais graves à liberdade de expressão, não sabemos quem é o agressor. Nem sabemos quem são os agredidos. Verdadeiramente, há notícias, há serviços de informação pelo mundo, há compra de notícias, há devassa da vida privada, colocado nos órgãos de comunicação, e como é que nós nos podemos defender, quem é o agressor e quem são os titulares. Este é um outro mundo. No plano existencial, eu posso falar muito porque estamos na Europa, verdadeiramente, os senhores mercados é outra das instituições, matriz comunicativa anónima, que podem pôr regimes muito, muito drásticos às populações e com graves problemas quanto à sua própria existência, ao mínimo de existência condigna. E daí que não é muito fácil recortarmos apenas direitos individuais, sem considerarmos estes enquadramentos organizatórios, que são, afinal de contas, enquadramentos totalizantes em alguns casos. Depois, uma ideia que eu progressivamente estou a alicerçar é de que não podemos proteger direitos apenas no nosso próprio território. Temos que aderir a posturas mais universalizantes, mais globalizantes, que é a ideia da interjusfundamentalidade. Ou seja, quem estuda direitos fundamentais hoje, estuda também direitos humanos. Aliás, aqui no Brasil, com ilustres autores de direitos humanos, quer na Corte Interamericana, quer na própria doutrina, e eu gostaria de lembrar precisamente uma mulher, que é Flávia Piovesan, que tem ensinado o mundo precisamente nesta perspectiva de direitos humanos. E sendo assim, muitas vezes, quando estamos a falar de defensorias, falamos de várias defensorias em numerosos países e em numerosos contextos. Mas é bom associar também o nosso esforço ao esforço que fazem outras pessoas e ver como é que vamos construir um mundo capaz de resistir a estas matrizes comunicativas anónimas, a estes esquemas organizatórios impessoais e que consideram a pessoa, e eu queria realçar o tema, o linguajar é este: a pessoa é uma simples ficção jurídica. Bem, contra esta despersonalização, contra esta ideia tanática, porque é mesmo uma ideia de morte da pessoa em carne e osso, nós devemos reagir, dizendo que existimos e diríamos que é isto que justifica este colóquio, o facto de estarmos aqui. E a primeira questão que eu vos queria colocar é uma questão que me anda a preocupar muito. E qual é? Ando preocupado com o quê? Com a erosão crescente do direito fundamental, da justfundamentalidade, do direito humano, muitas vezes o direito humano ligado à raiz da dignidade da pessoa humana, em nome de outros valores
que agora se começam a perfilar. Estou a falar dos valores da disponibilidade de posições subjetivas das pessoas. E isso leva-me a começar por vos apresentar um linguajar que conhecem, mas que eu acho que é preciso desambiguar para ver do que é que tratamos, se tratamos de cidadania, se tratamos de pessoas. E desde logo isto. Tenho aqui escrito que um dos adjetivos mais resilientes à resignação, à declinação por parte dos titulares, são estes: direitos invioláveis, direitos inalienáveis, direitos indisponíveis, direitos absolutos. Uma parte da doutrina considera que isto é uma velharia que já não tem razão de ser. Porquê? Porque os direitos não são invioláveis, todos. Os direitos não são inalienáveis e os direitos não são absolutos. Primeiro, suspensão reflexiva, porque isto é um teórico que está a falar. Eu diria que o que é que se pretende com inviolabilidade? Tocam nisto todos os dias. Inviolabilidade é a resistência à agressão por parte dos poderes classicamente intrusivos. Desde logo isto. Do legislador, do governo, da administração, destes poderes. No fundo, é esta a ideia de inviolabilidade e que é a ideia básica do movimento iluminista da Declaração dos Direitos do Homem. Depois, há um outro substantivo que também se usa, mas que precisa de desambiguação. A indisponibilidade e inalienabilidade. O que é que significa isto? No fundo, pretendemos acentuar a imunidade a regras de mercado ou a contratação particular. Ora, eu penso que devemos registrar estas duas coisas. Afinal, o que é que significa inviolabilidade? Afinal, o que é que significa indisponibilidade? Uma é a noção clara dos direitos contra entidades intrusivas, sobretudo públicas. Outra, afinal, é a resistência destes direitos a regras do mercado e a contratações particulares. Ora, dizendo isto, o que é que nós entendemos por defender pessoas e garantir a sua imunidade? Porque este é o termo que se utiliza hoje. A imunidade do cidadão, da pessoa. E a imunidade diz o seguinte, que é uma proteção, um âmbito quanto à impossibilidade de disposição de um direito por entidades públicas, por outros sujeitos privados e pelo próprio sujeito. Ou seja, estou a falar aqui o que é que o sujeito pode fazer para dispor dos seus direitos. Ora bem, em termos clássicos, eu não vou ler isto não é novo. John Locke, Rousseau analisaram esta problemática de eu privar-me dos meus direitos para os ceder a outros, para os vender. Mas e a moderna filosofia utiliza aqui um outro termo, para além da indisponibilidade, indecidibilidade. Mas o sentido é o mesmo. É o que é disponível e o que não é disponível. E, chegado aqui, eu gostaria de ter uma leitura mais forte, mais agressiva, para colocar o tema. E eu permito-me ler. Quais as razões ou argumentos a favor da indisponibilidade dos direitos fundamentais? A pergunta tem razão de ser, escrevo aqui, desde logo porque uma coisa é a vida e outra coisa são as regras. Um pouco como eu vos dizia desde o início, uma coisa é a vida e outra coisa são as regras. E menciono alguns exemplos para nos despertarem e não cairmos na modorra da análise jurídica. Os reality shows colocam perante todos a venda da privacidade. No âmbito das relações de trabalho, os aparelhos de vigilância deixam pouco espaço para a autonomia privada. No campo do desporto profissional, parece não haver liberdade de expressão por parte dos atletas. No direito de família, campeia a venda de direitos reprodutivos. A miséria vive paredes meias, com venda de filhos, de órgãos e de virgindades.
mas há alguma doutrina que gosta disto. E os termos são estes: exclusion by agreement, ou seja, exclusão através do contrato, não falar de inalienabilidade, mas falar de regras de propriedade relativamente ao nosso próprio corpo. E verdadeiramente dizer porquê falar de indisponibilidade em vez de falarmos num termo bastante comercial e cotado nas bolsas das commodities. Ou seja, Sr. Presidente, este é um dos problemas que nós temos hoje. Ou seja, temos hoje, quando estamos a falar de proteção, de defensoria pública, do que é que estamos a falar? Afinal, o que é que estamos a proteger? Os bens de que vos falei, os direitos individuais, desde o direito à vida, integridade física e psíquica, desenvolvimento da personalidade, etc., etc. Do que é que estamos a falar? Ora bem, estamos a falar de coisas sérias. E estamos a ver que há aqui, que se vai impondo subtilmente uma ou outra cultura. Uma cultura de autonomização, uma cultura de disponibilidade soberana da pessoa sobre posições subjetivas que nós designamos direitos fundamentais. E compreenderão que vir para aqui era colocar-vos este problema. Afinal, o que é que nós estamos a tratar? Os tópicos que eu tenho aqui conduzem-me a defender esta tese, que há dimensões universais que não podem ficar na disponibilidade das pessoas, que eles não podem ser expropriáveis por qualquer sujeito, seja público ou seja entidade privada, e é nesse sentido de recuperação da pessoa, do sujeito, que nós falamos hoje de constitucionalização da pessoa, ou seja, uma espécie de recomposição unitária de todas as dimensões da pessoa que deve ser protegida. E porquê é que eu digo recomposição unitária? Contra a ideia de títulos intercambiáveis no mercado. Porque nós próprios, na nossa existência cotidiana, estamos a fragmentar a pessoa. Eu estou a elaborar um texto sobre as normas jurídicas não são declarações de amor e verifico que estamos a pactuar com a fragmentação da pessoa. Ou seja, se o Fernando Pessoa fosse vivo, inventaria outros heterónimos. Mas nós podemos dizer quais são os heterónimos. Em vez de pessoa, consumidor. Em vez de pessoa, utente. Em vez de pessoa, cliente. Tudo isto transforma a nossa existência cotidiana como um conjunto, uma precipitação de momentos em que compramos coisas e vendemos coisas e não nos preocupamos que o problema fundamental, muitas vezes, é este. Não é tanto o cliente, não é tanto o consumidor, não é tanto o utente, embora o acesso a esses bens de interesse económico geral seja fundamental. O problema que se coloca é, desde logo, a este nível de raiz. Afinal, o que é que nós devemos proteger? Devemos proteger o consumo. Tenho muita consideração pelos cultores do consumo. Devemos proteger os utentes dos hospitais. Tenho muita consideração pelas pessoas que acorrem aos hospitais e que são utentes dos hospitais. Dos clientes de determinados serviços, tenho também muita consideração por ele. Mas, em rigor, do que é que nós estamos a tratar? Possivelmente de uma coisa cruel. É de que as pessoas não querem hoje discursos teóricos, querem discursos práticos. O importante para elas não é eu discutir o cidadão, nem eu discutir a pessoa. O importante para elas, efetivamente, é ter acesso a bens, ter acesso a hospitais, ter acesso à eletricidade, ter acesso à luz. Mas, de qualquer modo, essa desagregação pode ser uma desagregação conducente à alienação e à responsabilidade das pessoas enquanto pessoas inseridas em determinadas comunidades. E essa alienação acabará, muitas vezes, por levar à disfuncionalidade, quer das famílias, quer das instituições, quer da rua, no fundo, que é onde vocês movem. E daí que esta preocupação minha, desde logo com a disponibilidade, indisponibilidade, com o estatuto, o que é o estatuto da pessoa, acho que é um padrão
um caminho para nós compreendermos este tópico inicial. Afinal, temos que partir da pessoa e da dignidade da pessoa humana. E se estamos a falar da dignidade da pessoa humana, estamos a falar talvez do único bem que não autoriza ponderações. Ou seja, eu não vou fazer ponderações de equilíbrios, de custos-benefícios, quando está em causa a própria pessoa e a própria dignidade. Eu creio que para uma instituição como esta, a Defensoria Pública, acho que o radical subjetivo, a dimensão básica que está aqui é esta. Para vocês, não há ponderação de bens, quando está em causa a dignidade da pessoa. O miúdo da rua, a pessoa que é vítima de agressões familiares, etc, etc. Ou seja, para esta Defensoria, não se trata de ponderar nada. Trata-se de garantir um radical subjetivo, ou seja, a verdadeira essência do direito. E sendo assim, penso que é a partir deste núcleo duro, que nós poderemos caminhar, sob pena de, afinal de contas, não existir nada, não existir dignidade e existir, muitas vezes, ponderação de dignidade com outros bens. Estamos a ver que é no sentido de disponibilizar a dignidade em nome de outros bens, de outros comércios. Eu penso que esta é uma pedra de toque e gostaria de começar a marcar a diferença da vossa Defensoria, dizendo, eu penso, e quando preparei estes tópicos, eu penso que este é o vosso imperativo categórico. Este é o vosso imperativo institucional. E este é o caminho, mesmo em termos bíblicos. Ou seja, este é o caminho, o da pessoa e, afinal, com estas dimensões. E a pessoa, com a sua dignidade, que não está sujeita a nenhumas ponderações que os juristas costumam fazer com outros bens para saber como é que se faz a conciliação de bens. Quando está em causa a dignidade, esta é absoluta, esta é inalienável, esta é indisponível. Pensarmos de outra forma é relativizarmos o bem, é, como diz um historiador americano, recentemente falecido, e em que ele afirma que o principal problema que nós temos nas nossas comunidades é este. É muitas vezes estarmos tão próximos do bem que o vamos transformar numa banalidade. Ora, transformar estes bens, transformar estas dimensões que vocês protegem, significa aproximarmos daquilo que Hannah Arendt falou da banalidade do mal. Mas a banalidade do mal é a aniquilação existencial de milhões de pessoas. Ora bem, é preciso, quando falamos disto, dizer que falar de dignidade, falar da inexistência de ponderação da dignidade, falar de que é perigoso quando nos aproximamos destas questões, não considerar que isto é o bem que estamos a proteger, o bem máximo, então estamos a caminho de um outro discurso, que é o da banalidade do bem e, no fundo, da relativização da própria pessoa. Creio que este também é um ponto que eu gostaria de salientar aqui. Ou seja, dos direitos, o direito individual pressupõe isto mesmo. De qualquer modo, um jurista tem sempre que lidar com argumentos. Os argumentos contrários a esta posição são mais ou menos estes. Em primeiro lugar, um discurso excessivamente paternalista. Ou seja, eu, através deste discurso, sou paternalista em que sentido? Dizendo, bem, se as pessoas querem vender um rim, isso está na sua inteira disponibilidade. Se as pessoas querem vender sangue, está na sua disponibilidade. Se as pessoas querem vender a barriga de aluguer, está na sua disponibilidade. E, portanto, o discurso hoje é um discurso cruel, ou seja, contra esta minha posição. E qual é a minha posição? É realmente não uma posição paternalista, mas talvez tenha alguma dimensão de integrista. Tudo o que me parece favorecer a colocação no mercado de órgãos ligados à integridade física e psíquica de uma pessoa, seja uma consideração moral, ética, seja uma ponderação jurídica, eu penso que estamos a caminho da violação dos bens mais sagrados que nós temos.
E por isso, não obstante a sociedade caminhar, em alguns casos, para isso, eu entendo que é dever, nestes colóquios, nestes diálogos, colocar as coisas, se quiserem assim, em termos paternalistas. Mas não é disto que se trata. Trata-se, não de paternalismo, mas de falar de dignidade, de princípio fundante, de bem fundante, de indisponibilidade, de uma dimensão essencial, em termos físicos e em termos psíquicos. E é isto que me parece fundamental ao salientar estas dimensões. Simplesmente estamos na vida e muitas das questões de que nós estamos a falar têm a ver com alguns institutos de que os civilistas gostam muito, de que alguns constitucionalistas também gostam muito, e que se chama, pura e simplesmente isto: toda a pessoa tem direito à renúncia aos seus direitos. Toda a pessoa tem direito à autorrestrição de direitos. Toda a pessoa tem direito à autossuspensão de direitos. Mas será assim? Quer dizer, isto é mesmo assim? A pessoa direito à renúncia a direitos? Eu costumo dizer, e acho que isto é que é boa doutrina, em primeiro lugar, uma pessoa não pode dispor de alguns direitos que hoje, isso sim, correm o risco de ser transformados em novíssimos direitos fundamentais. Se nós dissermos a pessoa tem direito ao suicídio, o Fernando Pessoa dizia isso: eu posso dar um tiro na minha cabeça. O Fernando Pessoa dizia isso. Agora, coisa completamente diferente é auxiliar alguém, facilitar o suicídio e, sobretudo, estar a dar fóruns de cidade humana a toda a indústria de morte das pessoas. Seja suicídio assistido, seja outra coisa, o que nós estamos é num caminho de evolução, numa evolução em termos civilizacionais. Eu gostaria também desta suspensão reflexiva. Continuar com estas propostas, não obstante a bondade de algumas dos exemplos que eu vejo nos filmes, é, afinal de contas, caminharmos num sentido em que os velhos não têm dignidade, podem morrer. As operações podem ser dispensáveis, porque já não têm grande vida. E assim sucessivamente. E que podem ir para as clínicas da Suíça cometer, afinal de contas, o último ato da sua própria vida, que é a morte hoje empresarializada. Ora bem, eu gostaria de dizer, e aqui com uma expressão latina que costumamos usar quando não sabemos dizer outra coisa: ab ima corde, ou seja, do fundo do coração, e penso que falar direito implica sempre isto, ab ima corde. Eu creio que este discurso é um discurso de morte, é um discurso tanático que deve desaparecer das nossas propostas, embora devamos discutir e devamos aceitar os argumentos contrários para nós respondermos e justificarmos as nossas posições. Creio que este é o outro momento também de reflexividade e que eu gostaria de vos apresentar, porque ele próprio é transporta uma dimensão importante no discurso atual em torno dos direitos. De qualquer modo, se me perguntarem se eu tenho alguma companhia boa, portanto gostaria de também citar aqui algumas pessoas que têm discutido isto, eu poderia, para os alunos e para que eventualmente estejam aqui, sugerir-lhe dois autores. O Luigi Ferrajoli, que designa isto por liberdades básicas, e John Rawls, que justifica a indisponibilidade desta forma: qualquer acordo entre cidadãos que prescinda de uma liberdade básica ou a viola, mesmo que esse acordo possa ser racional e voluntário, é nulo ab initio, isto é, não tem qualquer força legal, nem afeta as liberdades básicas de qualquer cidadão.
Mas, se isto é assim cristalino, em termos de filosofia, em termos de teoria, não é muito cristalina a realidade atual. E o exemplo que tenho aqui, que já disse noutros contextos, é o exemplo do canibal. Muitos de vocês conhecem o exemplo do canibal, que demonstra o que é o mundo atual. É um cultor internético, portanto, um usuário da internet, que fez uma proposta de aquisição, via internet, de uma vida humana para comer. E houve quem se oferecesse. E o canibal comeu. Bem, comeu. O que me preocupa é isto. É que uma das dimensões que está aqui em causa é isto hoje. É esta matriz comunicativa anónima, que também pode ser a internet. E para terem uma ideia do que é defender estes valores, o sistema, aliás, o indivíduo que está aqui em causa, estava subordinado ao ordenamento jurídico alemão. Pois o ordenamento jurídico alemão não sabia que crime era. De que crime é que se tratava? Porque não estava previsto, nos termos dos códigos penais, o princípio da legalidade e o princípio da medida da pena, não estava previsto o canibalismo como crime, nem a medida da pena para o canibalismo. Foi o Tribunal Constitucional que teve que dizer uma coisa muito simples. Afinal, o que está aqui em causa é uma vida. Foi comida por um contrato celebrado através da internet, mas o que está aqui em causa, afinal de contas, é uma vida. Portanto, não sabemos quais são os problemas que têm os tribunais normais de dizer que está aqui em causa um assassinato, mesmo com o acordo do próprio, um assassinato. O que temos, afinal de contas, é um assassino, ainda mais macabro, reinventando práticas ancestrais, em que as pessoas se comem umas às outras. Ou seja, não é o homem-lobo de si próprio, mas, no fundo, um retrocesso civilizacional à vista de todas as pessoas e que que nós temos que enfrentar. E isso eu perguntaria à Defensoria Pública. Estão preparados para este momento, para estes momentos? Porque as crianças podem ser vendidas pela internet. Os órgãos são vendidos pela internet. A virgindade brasileira foi feita pela internet. Ou seja, estamos num momento que eu acho que merece uma suspensão reflexiva. Não sei bem quais são as propostas que nós podemos ter para defender estas dignidades. Não sei. Portanto, o discurso paternalista é demasiado paternalista, mas acho que alguma coisa temos que fazer para recuperarmos a nossa própria dignidade como comunidade de direito e direitos fundamentais. Depois, isto acaba por nos levar a esta ideia, é o de saber se podemos lidar, de certo modo, com esta perspectiva. É haver um livre consentimento do titular relativamente a certas posições. Eu o que tenho dito, e não vou alargar muito nisso, é que temos que ver quais são as situações que nos levam à discussão da livre disponibilidade do titular e que nos levam também a saber se haverá algumas ideias de autossuspensão ou autorrestrição de direitos. De qualquer modo, como estamos aqui num esquema institucional, talvez eu comece por aí. Uma parte destes tópicos que estão aqui debate-se com a renúncia a direitos em instituições. A autorrestrição ou a autossuspensão em instituições. Porque uma das propostas eram também os direitos institucionais, ou seja, as garantias institucionais. Ou seja, e começaria por aí. Os autores têm discutido, os constitucionalistas, os civilistas, têm discutido isto, como vos disse, como renúncia, livre disponibilidade de direitos, relações de sujeição. Vou dar exemplos, porque é disso que se trata. É assim. Um juiz, um Ministério Público, se calhar um defensor público, tem ou não restrições a alguns dos seus direitos. Portanto, direitos políticos, mas sobretudo direitos políticos. Bem, toda a gente entende que os juízes têm algumas restrições derivadas do seu estatuto. Mas muitas vezes ao lado dos juízes colocam-se outras pessoas. Colocam-se, por exemplo, os militares, que também têm restrições
a determinados direitos fundamentais. Mas, além destas pessoas, colocam-se outras, os presos, os detidos, que evidentemente começam logo por ter a restrição, uma das restrições fundamentais, que é a liberdade, à sua própria liberdade. Bem? E aqui é que entroncamos num novo momento reflexivo, que é como é que se tratam as pessoas, os detidos, os presos. Numa curta conversa que eu estive antes de vir para aqui, eu recordei um colóquio que fizemos em Coimbra. Eu era o presidente da mesa, suponho eu. E estávamos a discutir a situação dos jovens de 18 anos drogados. Portanto, não é a problemática que está aqui a discutir no Brasil, mas é quase. Ou seja, é quase a problemática dos jovens drogados de 18 anos. Bem, um advogado que estava presente, portanto, isto para animar a conversa aqui, um advogado que estava presente avançou com um direito fundamental, fundamentalíssimo. E o direito fundamentalíssimo era, em termos provocatórios, este. Há um direito fundamental a fugir da prisão. Direito fundamental a fugir da prisão. Ou seja, o direito fundamental a fugir da prisão tinha a ver, não propriamente com o direito à fuga, evidentemente, dos detidos, dos presos, porque isso realmente era aniquilar o nosso próprio sistema penitenciário, o sistema que protege a vida dos outros, mas colocava-nos problemas de grande ansiedade. É de que um jovem que entra com 18 anos drogado é violado na primeira noite e sai com saída das prisões. Portanto, ou seja, verdadeiramente o problema que se colocava era esse. É de que, por sua vez, estava presente um juiz. E um juiz disse-lhe: os senhores estão-me a colocar no banco do réu, ao eu enviar os jovens para a prisão. Mas diz ele: mas eu aplico a lei, porque veio o jovem drogado, eu não lhe aplico uma pena de prisão. Vem segunda vez o jovem drogado, eu não lhe aplico uma pena de prisão. Mas vem a terceira vez, por roubo, furto, e a lei obriga-me a aplicar a pena de prisão. E, portanto, o que eu gostaria que me dissessem é se eu posso marginalizar ou lateralizar a legalidade democrática a que eu estou sujeito, desde logo a legalidade incorporada no Código de Processo Penal e no Código Penal, em nome de um valor que é importante, que é esse. Mas isso coloca um juiz perante esta, é que deixa de aplicar a lei e também tem uma jurisprudência de sentimentos. E o que eu pergunto, aqui era um colóquio, é se é isto que vocês querem. Ora, possivelmente, aqui a Defensoria Pública talvez avançasse hoje, aliás, sugeriu-me aqui o nosso Presidente, isso mesmo, uma possibilidade que é a mediação penal e familiar nestas situações. E eu digo isto com alguma satisfação, porque eu há anos que ando a dinamizar em Coimbra um tribunal universitário, judicial e europeu. É uma utopia, mas o que eu queria é que este tribunal tivesse juízes da República, portanto, de acordo com a Constituição da República, com o Ministério Público, e já agora também teriam Defensoria Pública. Porquê? Porque verdadeiramente era aproximar os alunos ainda da praxis, da doxa, antes de terem os estágios profissionais, porque aí é que eles vão ser formados. Mas não era mau que eles, durante a faculdade, contactassem com algumas destas realidades. Infelizmente, isto os juízes não querem isso, portanto, os juízes não querem isso e os professores também não querem. Portanto, não queremos, o diálogo não é muito possível. Por isso, era voluntarismo exagerado meu. Mas ficou ficaram 3 ideias que proporia algumas arbitragens. Eu acho que alguma resolução de litígios precisa de esquemas alternativos, e falei com 2 juízes, não defensores públicos, que eu queria instalar mediação penal e mediação familiar. Ora bem, e um dos objetivos da mediação penal e da mediação familiar era precisamente esse. Em muitas das situações que estamos a discutir, há esta proximidade trágica da família e do crime.
e eu gostaria que um tribunal, uma mediação penal universitária, pudesse convocar todos os saberes universitários, dos assistentes sociais, que temos lá uma faculdade disso e de serviço social, dos médicos, que temos excelentes psiquiatras, dos economistas para nos ajudarem. Portanto, ou seja, um outro tipo de justiça amparado em saberes e conhecimentos e que permitisse, afinal, o quê? De resolvermos problemas da comunidade de uma forma mais humana. Ou seja, mediando, negociando, se for necessário, mas, sobretudo, tendo em conta os bens e os valores fundamentais que estão em causa. E daí que este momento de suspensão leva-me a isto. É que, de certo modo, no sistema português, não damos resposta a questões destas. Ou seja, como aquela que eu vos coloquei, do drogado, do advogado a defender o direito à fuga, mas que têm algumas cristalizações em todos os sistemas e no vosso, através, precisamente, de um esquema de defensoria pública que pode realmente ser um esquema organizatório institucional para algumas dessas questões. Mas quem fala também destas renúncias, fala também de uma outra problemática, que é a relação dos direitos fundamentais com o Estatuto Geral de Cidadania. É que não estamos a falar apenas do indivíduo em si. Nós estamos a falar de uma problemática que é esta. É que o indivíduo em si tem que ser cidadão. E cidadão é ter cumplicidade e ter capacidade de ser cúmplice relativamente à própria vida coletiva e comunitária. E sendo assim, o que eu estranho, e isso derivou desta minha incursão, de novo pelo direito constitucional, por todos os direitos fundamentais, é o de que os livros de direito constitucional continuam a ensinar o que se ensinava no século XIX, os status dos cidadãos, os status negativos, os status passivos, ativos, positivos, e há dois status que me parecem mais modernos e podem ter interesse. No fundo, o que nós procuramos agora, no momento atual, é um que está intimamente relacionado com os juristas, os status ativos processuais, ou seja, um estado de ativação processual, dinamização processual e com processos e procedimentos adequados. Por isso é que nós falamos hoje da procedimentalização e da processualização da vida no bom sentido, ou seja, no sentido de que os direitos fundamentais, e desde logo estes que estamos aqui a falar, implicam ou convocam dimensões de procedimento e processo absolutamente indispensáveis à proteção dos bens materiais subjacentes, ou seja, a ideia de que temos que agilizar processos e procedimentos para a defesa destes bens de que estamos aqui a discutir. E eu acho que isso devia refletir-se numa certa criatividade, que é adaptar os processos, os procedimentos à defesa das dimensões materiais dos direitos. Mas não é apenas relacionado com este Estatuto da Cidadania que nós estamos a discutir. É que estamos a discutir esta questão. É de que o Estatuto da Cidadania implica outra coisa. É de que estas questões devem ter fóruns públicos para não serem questões aprisionadas apenas em determinados espaços. Ou seja, a opinião pública discute bem isto. A opinião pública brasileira discute esses problemas. Se nós formos ver, a ideia com que eu fico é que tenho este homem aqui, que é o defensor, mas tenho uma imagem vivíssima dos filmes que eu vi, da Tropa de Elite e da Cidade de Deus. E da Cidade de Deus, a última imagem que eu tenho é esta. É o miúdo que perde o soco quando corre atrás do novo chefe do grupo e dar a entender que aquilo é uma fatalidade. Ou seja, é uma fatalidade estar num grupo, é uma fatalidade admirar o chefe, correr atrás dele, procurar, afinal de contas, o agasalho na própria criminalidade.
Ora bem, não é isso, o próprio filme demonstra que eu posso ser fotógrafo, saindo de um grupo, posso ser fotógrafo, posso ter uma visão crítica, posso estar numa favela, e esta dimensão parece-me absolutamente indispensável para compreendermos isto, ou seja, debater isto no Fórum de Razões, na República de Razões, que é uma outra dimensão indispensável, ou seja, o que é que fazem, o que é que se poderia fazer melhor, o que é que está aqui em causa em termos de comunidade. E daí que me parece também importante uma outra ideia, que é hoje defendida por autores do direito administrativo e do direito constitucional, que eles chamam a motorização cidadã das dimensões da dignidade. E a motorização cidadã passa não apenas por recurso aos tribunais, às defensorias, mas passa pelo debate público e pelas escolhas públicas em termos de políticas públicas relativamente a estes cidadãos. As políticas públicas, afinal de contas, apontam para isto. O dinheiro tem que ser utilizado, o dinheiro público tem que ser utilizado nestas instituições. Temos que constitucionalizar muitas destas dimensões e, mais do que isso, definir a bondade e maldade de políticas públicas através desta perspectiva. No fundo, proteger a dignidade da pessoa humana nos seus vários desenvolvimentos. Claro que isto leva também a ideia de direitos fundamentais e articulada com dimensões institucionais, leva a uma outra problemática que eu não gostaria de discutir aqui, porque tem a ver com restrições e outras restrições de direitos ligadas a desvalores. A língua portuguesa tem um bom prefixo para os desvalores. O prefixo incompatibilidades, incapacidades, inelegibilidades. Ou seja, tudo isso é um outro mundo também da renúncia, da restrição de direitos, que leva àquilo que estão a discutir. E eu gostaria de assinalar ali não é antigo, ainda é o novo parceiro de diálogo do curso de doutoramento em Coimbra, que está encarregado por mim de uma tarefa muito difícil e que tem a ver com alguns destes temas também de restrição e de incompatibilidades, que é o tema que eu lhe propus, mas que não vou aprofundar aqui, por motivos óbvios, é a ficha suja entre o princípio da juridicidade e o princípio da democracia. Espero ver essa tese, portanto, dentro de pouco tempo, porque também alguma coisa tem a ver, por um lado, a montante com a Defensoria Pública e, por outro lado, a jusante, a discussão, a República de Razões e, no fundo, a dimensão ética do nosso tecido social, do nosso tecido político e do nosso tecido cultural. Mas isto não vem para aqui. O que gostaria era, então, de concluir, não sei se nós temos algumas perguntas, mas concluir desta forma. O que é que me tem conduzido esta reflexão em torno da disponibilidade, da inviolabilidade, da inalienabilidade, da essencialidade, da diversidade? Tem-me conduzido a coisas simples. Em primeiro lugar, não é com teorias, por mais rebuscadas que elas sejam, que nós fazemos a mediação, que resolvemos estes problemas. E não é apenas com uma teoria única. E por isso é que eu hoje, relativamente a muitos colegas, sou manifestamente adepto de visões pluricêntricas e de visões multiculturais dos problemas da sociedade. Quem não compreender uma sociedade multicultural não compreende também uma defensoria. Quem não compreender em termos multipolares, as dificuldades, os cruzamentos, os conflitos, pretende sempre reduzir isto a uma teoria para resolver todos os problemas. É o que tem feito a doutrina de direito constitucional. A doutrina de direito constitucional, sobretudo a que está muito vinculada aos germânicos, começa com o artigo
da Constituição Alemã, dizendo que os direitos são direitos de defesa. São direitos de defesa perante o Estado. Ora, algumas das agressões dos direitos, como vimos, o da internet não é do Estado. A escravatura não era só do Estado. Algumas das agressões, afinal, vêm da própria sociedade. E por isso não é muito lógico que nós tratemos os direitos fundamentais apenas como direitos de defesa. E isso obrigou o quê? Os artistas, que somos nós, a multiplicar confusões, dizendo, bem, são direitos de defesa, mas também são direitos institucionais. Bem, mas também têm dimensões de procedimento e de processo. Bem, mas também têm dimensões de dever, de dever. E o que é que nós estamos a acumular? A acumular ideias, elas próprias contraditórias, e que dificultam esta mensagem. É de que a teoria tem que servir a vida, as regras têm que estar ao serviço de valores, e é precisamente por isso que nós estamos aqui a aprofundar algumas ideias em torno de direitos, em torno de dignidade e em torno de valores. É isso que, de certo modo, eu tinha para vos dizer, e não vou ler mais, porque isto seria um discurso saturante, e gostaria de concluir desta forma. O que nós, a problemática que nós temos é esta, é de que nós devemos, isto é a mensagem fundamental, em qualquer construção, e eu hoje tenho testado essas construções, em qualquer construção não há outra alternativa a não ser esta, partir destes bens fundantes. E a partir daí nós podemos criar algumas utopias. O Habermas tem proposto algumas utopias, como o Governo Mundial, o Tribunal Mundial, do Governo Mundial. Mesmo sem essas utopias, e eu acho que os brasileiros gostam ainda da soberania do Brasil, do governo, do Estado brasileiro, não são propriamente tão multiculturais e tão globais como nós, mas o que eu acho é que o Brasil pode dar um excelente contributo. Agora, não a nível de colóquios, mas a nível global, quanto à essencialidade destas questões que estamos aqui a abordar. Ou seja, uma defensoria pública à procura da dignidade, à procura da nossa raiz subjetiva, à procura do nosso equilíbrio económico, social e cultural, ou seja, à procura, no fundo, daquilo que nos traz aqui. É uma sociedade, um Estado baseado em direitos, a começar pelos direitos relacionados com a dignidade, com a liberdade, com a igualdade e com a fraternidade. E já agora, com a justiça, o que está em causa é termos acesso à justiça e termos acesso, afinal, aos mecanismos que a justiça coloca ao dispor dos cidadãos para a realização destes direitos. Se conseguirmos alguma coisa, o caminho é longo, mas é por aqui que se começa, e gostaria, mais de uma vez, de vos felicitar por terem este êxito institucional, por terem este êxito humano e por divulgarem esta mensagem, que é verdadeiramente uma mensagem bíblica. Ou seja, quem está próximo de nós são vocês, das dificuldades são vocês, e por isso é que, se a Bíblia deve ser lida precisamente por pessoas que estão ao serviço destes valores que devemos espalhar nas várias comunidades interculturais. E só assim é que podemos ser um Estado de Direito e comunidade de direito. Muito obrigado pela vossa atenção. Alô? Com licença.
Com licença. Alô? Em nome dos defensores públicos aposentados do Estado do Rio de Janeiro, desejo, trazendo esta mensagem, me congratular com o defensor público geral do Estado do Rio, Dr. Nilson Bruno Filho, por nos dar esta aula magnífica sobre garantias e direitos individuais, proporcionada pelo eminente professor da Universidade de Coimbra e ilustre constitucionalista, professor José Joaquim Gomes Canottilho. Como professor, em sua palestra magnífica, mais uma aproximação entre Portugal e o Brasil, pai e filho, eu, em sua palestra, disse que poderíamos fazer uma pergunta ou outra à Sua Excelência. Eu tomei a liberdade de, em nome dos defensores públicos aposentados, aqueles que enfrentamos as dificuldades dos primórdios desta grande instituição, falar, me congratular, mandar um abraço a Portugal através da sua pessoa e pedir a Sua Excelência, a Vossa Excelência, que fale alguma coisa sobre as perspectivas da Defensoria Pública em Portugal. Muito obrigado ao defensor público por esta aula magnífica e também ao professor Canottilho por esses momentos de grande satisfação e de grande sabedoria para nós que nos proporcionou. Ora bem, é só para dar uma resposta às perspectivas da Defensoria Pública em Portugal. Eu não sou propriamente versado nisso, mas acho que não é um problema atual em Portugal com este contexto e com esta perspectiva. Porquê? Porque o que se discute em Portugal são várias coisas que discutem-se, evidentemente, as prisões, o problema das prisões, o problema do estatuto, digamos, dos estabelecimentos prisionais. Discute-se o Ministério Público, porque o problema que está aqui, o problema em Portugal é este, é que quem trata destas questões, muitas vezes é o Ministério Público, porque é o que investiga, portanto, dirige a ação penal, defende a legalidade democrática e defende interesses públicos relevantes como estes, portanto, das crianças. Só que isto, o problema, a incomodidade que há hoje em Portugal é que não se sabe o que é que faz o Ministério Público. Se deve ser, efetivamente, o Ministério Público que dirige a ação penal e que, se é magistrado ou é polícia, portanto, se está próximo da judiciária ou a polícia, alguns querem regresso aos tempos antigos, outros dizem que deve continuar a ser magistrado, mas que não deve ser o advogado do Estado, quando não o deve ser. Portanto, questões em que o Estado atua como particular, o Ministério Público intervém como advogado do Estado. Portanto, há aqui várias confusões que vêm de tempos antigos e que estão a suscitar hoje uma grande discussão em torno do próprio Estatuto do Ministério Público. Por outro lado, o que há e que nós temos é juízes de família e juízes de menores. E nisso eu conheço a problemática porque a minha mulher era assistente social e muito próxima das questões de família e das questões de crianças. E os casos que eu vi e que ela contava demonstravam claramente qualquer coisa falta nesse caminho. Ou seja, os serviços que estavam próximos dos problemas, das crianças, das famílias disfuncionais, da institucionalização excessiva das crianças, que depois ninguém pode adotar, das violências domésticas, mas falta qualquer mediador neste aspecto. Uma coisa são os serviços, depois é a atuação dos juízes e do Ministério Público, que muitas vezes, há que reconhecer isso, não têm
não têm um perfil para lidar com questões sociais como estas da família e de menores. É preciso dizer isso. Ou seja, é preciso dizer isso. Nem todos os juízes, nem todo o Ministério Público têm o tipo normativo que exigem isto, porque é duro, é preciso estar no terreno, não é apenas um despacho, não é apenas uma sentença, é a vida que está ali. E a vida com os seus aspectos mais complicados. E daí que, se me pergunta porque é que eu em Coimbra queria neste tribunal uma mediação penal e familiar, ela já existe. Mas penso que ainda não com este estatuto. Por outro lado, os serviços existem, mas muitas vezes as articulações com os próprios decisores, neste caso os decisores, é Ministério Público e juiz, ainda não são suficientemente claros e a Constituição também não dá nenhuma sugestão nesse sentido. Por isso é que eu acho que as mediações penais, as mediações familiares, os sistemas de segurança social continuam a funcionar, mas talvez falte, efetivamente, no sistema constitucional português, uma instituição que pode não estar ligado ao Poder Judiciário, pode ser realmente autónomo, mas valeria a pena tratar dessas questões, porque não temos o advogado a defender a fuga dos jovens drogados da cadeia. E isso, portanto, se me pergunta, eu não sou a pessoa mais indicada para isso, porque não tenho cultivado isso, não estou próximo destes problemas, tenho assistido a estas discussões, mas penso que alguma coisa falta. Falta num sentido de defensoria como é que tem aqui. Muito obrigado. Não sou eu, não? Professor Canotilho, agradeço a sua brilhante e, ao mesmo tempo, inquietante palestra. Inquietante porque nós já tivemos a oportunidade de estar juntos na quarta-feira em reunião na Fundação Getúlio Vargas, discutindo alguns assuntos sobre regulação do Estado, PPPs e novos modelos do Estado, quando o senhor, então, nos disse que todo o direito constitucional até então conhecido pelo senhor não era suficiente para resolver os novos desafios. Então, isso só pode ser fator de extrema inquietude para todos nós. E aqui, então, eu trago uma pergunta que é talvez um dos temas mais inquietantes em relação à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público e o Estado do Rio de Janeiro. O senhor imagina, o senhor acha que há o direito fundamental da pessoa utilizar entorpecente, número 1? E se ela pode utilizar entorpecente, o poder público tem o direito de interná-la provisoriamente? Essa seria... Não uma nova palestra, claro, eu não estou propondo isso. Né? O problema é este. Esta é das tais perguntas que é muito difícil responder. Ponto 1. Em primeiro lugar, eu sou um fundamentalista nisto. Eu sou uma pessoa que defende, em princípio, que o consumir droga está relacionado com um desvalor de comportamento. Desvalor. A família em casa, filho, filha e mulher combatem esta perspectiva. Pronto, esta perspectiva, dizendo que não é uma perspectiva correta, é uma perspectiva integrista e daí que não seja a pessoa mais adequada para responder. De qualquer modo, a sugestão do direito a consumir drogas, não é sua sugestão, é precisamente o contrário, mas o direito a consumir drogas, eu gostaria que não manchássemos a Carta de Direitos com novos direitos que não são novos direitos. Ou seja, aquilo que eu vos falava do âmbito de proteção tem a ver com isto. É que estamos a incluir no âmbito de proteção de direitos manifestações que não são direitos. Portanto, a que pretexto quando eu digo direito ao livre desenvolvimento da personalidade, direito à integridade física e psíquica, e agora, em nome dos novos direitos, digo, e também o direito a consumir droga. Quer dizer, eu não posso dar este passo. Ou seja, não me peçam para isto, não há direito a consumir droga. Há direito a consumir vinho, também não o direito, mas não propriamente para proibições, para excessivo, um consumo excessivo. Portanto, nesse aspecto também sou muito conservador, ou seja, os meus pontos de partida são conservadores, ou seja, não gosto, portanto não gosto. Agora, a terceira dimensão é outra, é o de saber se estamos a ganhar a guerra ou não com o atual sistema de droga, com o atual sistema de controle da droga,
E o outro mais preocupante, que é este, é o de saber se através do combate à utilização da droga, estamos a abrir, afinal de contas, o quê? A cadeia. Os espaços privativos de liberdade, sem ter as garantias, sem terem as garantias do próprio constitucionais. Nós temos isso, por exemplo, para pessoas que têm que ser internadas e que não é propriamente de condenação, as pessoas que têm que ser internadas, mas com garantias constitucionais. Ou seja, eu não sei se esse combate à droga portanto, a interdição, a incorporação em estabelecimentos, se tem, não sei, no Brasil, se tem base constitucional, e, para além disso, quais são, afinal de contas, os critérios e os parâmetros que podem monitorizar esta privação de liberdade. Não conheço, por isso é preciso conversar convosco, mas é preciso cuidar. Ou seja, a pretexto do combate à droga, temos a prisão. É preciso. E não é prisão. No fundo, é um novo internamento que não tem controlos definidos em termos constitucionais, sendo certo que é uma perda da liberdade. Ou seja, é uma restrição à liberdade. E como a restrição à liberdade é restrição de um direito. E se é restrição de direito, precisa de ser justificado. E precisamos de ver quais são os limites desta restrição. Portanto, não posso aprofundar o tema porque não conheço. Professor Canutilho, mais uma pergunta para concluirmos, sim? Por favor. Bom dia, professor. Meu nome é Renata, sou defensora pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Queria dizer inicialmente que é com muito orgulho que eu estou aqui de frente a Vossa Excelência, porque eu fui formada nos seus pensamentos. Queria fazer 2 comentários e ouvir sua opinião. O primeiro que, infelizmente, eu ouso discordar de Vossa Excelência. Eu acho que a questão do uso de drogas não é o direito a usar drogas, mas sim a livre eleição do plano de vida que as pessoas têm. Se as pessoas decidem, as pessoas têm o direito de decidir sobre o próprio corpo. E eu acho muito complicado essa discussão do Estado, desse tipo de intervenção, porque ela pode levar também, por exemplo, a luta do movimento feminista, que durante anos que tenta aprovar a legalização do aborto, aqui na América Latina principalmente, essa coisa do Estado paternalista pode, inclusive, já está fazendo isso, impede que a gente consiga aprovar essa agenda feminista. Isso fica muito claro, por exemplo, na Argentina, que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, devo esclarecer a Vossa Excelência, me possibilitou ficar 2 anos em Buenos Aires, na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, fazendo mestrado em Direito Internacional e Direitos Humanos. E aí eu participei de várias coisas lá, vários movimentos lá. Um deles me pareceu muito interessante, que é o seguinte: o movimento, a Argentina, ela consegue aprovar o matrimônio igualitário e não consegue aprovar a legalização do aborto. A agenda LGBT, na verdade, ela segue a agenda feminista, mas ela não consegue, a agenda feminista não consegue aprovar esse tipo de coisa. E eu acho que isso tem muito que ver com essa história do plano de vida de cada um. Mas, enfim, esse é o comentário que eu não podia deixar de usar discordar. E eu estou super feliz que eu estou discordando de Vossa Excelência hoje. Não, mas enfim. Permita-me só 2 minutos de diálogo. 2 minutos de diálogo. É que também a nossa vida é uma vida, e a própria vida de direito, é uma vida de aprendizagem contínua. Ora bem, a opinião que eu tenho hoje de algumas dessas dimensões, da droga, das uniões homossexuais, tudo isso, para vos dar um exemplo caricatural. Por exemplo, as uniões homossexuais, que há uns anos, já há uns bons anos, eu recebi em minha casa uma carta em papel higiênico, que dizia o seguinte: professor Canutilho e professor Vital Moreira, era o meu colaborador da Constituição Natal. O vosso comentário, era um comentário à Constituição, padece de excesso de input hetero. Input hetero. Eu nem sabia o que é que ele queria dizer. Nem sabia qual era o sentido da carta. Mas, à cautela, fui ver alguma coisa que poderia estar relacionado com heteros, com homos, qual era o problema? É que, efetivamente, na anotação que nós tínhamos sobre direito ao casamento e construção da família, tinha uma anotação feita por mim, que era esta: não cabe no âmbito de proteção
jurídico-constitucional de celebração do casamento, o direito a celebrar casamento e de constituir família, não cabem as uniões homossexuais. As pessoas no Estado de Direito têm o direito de optar pelo estilo de vida e pelas uniões que lhe permitem felicidade, mas a Constituição pressupõe a definição de casamento, que foi a definição que me obrigou a decorar o meu professor de Direito Civil. Contrato entre duas pessoas de sexo diferente para constituir legitimamente a família. Ainda o sei hoje, mas era isto. Hoje está tudo desconstruído. Portanto, se me perguntar a mim, e aí é que põe um problema que é importante, sobre esta questão, por exemplo, não da droga, mas da homossexualidade, eu tive um pedido de parecer de duas entidades contrárias, a favor da interpretação da Constituição relativamente a essas uniões, porque, entretanto, na Constituição portuguesa, por influência europeia, veio de que era proibida a discriminação de pessoas em virtude da sua orientação sexual. E um a favor da interpretação da Constituição nesse sentido. Uma vez que está na Constituição este inciso, nós podemos celebrar casamentos homossexuais. Bem, eu disse, a Constituição em si imediatamente não autoriza, mas autoriza o legislador a consagrar essas uniões. A outra era combater as uniões homossexuais. E eu disse, eu não me sinto com liberdade nem para uma coisa nem para outra. Não, mas assim era verdadeiro, isto era autêntico. Isto era autêntico. Agora, e porque é que eu digo que isto é tudo aprendizagem? Vemos os filmes, vemos os dramas, analisamos essas questões e, como falou da Argentina, um dos últimos acordos que eu dei nas minhas aulas de doutoramento foi o acordo de uma juíza da Argentina, absolutamente incontornável em termos de retórica argumentativa, que eu ainda hoje recordo dizendo assim, olha, este acordo está tão bem feito, precisamente a combater esta perspectiva homofóbica, digamos assim, está tão bem feito que o meu medo é que os convença a vocês todos e a mim, pronto. Qual é a juíza? O senhor lembra o nome da juíza? Não, era um É da Corte Nacional? Agora já não me recordo, mas recordo-me a retórica argumentativa, que era mais ou menos esta. Era o que é que os colegas dela fizeram 20 anos, 30 anos atrás, como é que evoluiu o mundo e como é que se põem hoje os problemas. E de uma forma muito incisiva, muito sabedora, e diz assim, aqui está um exemplo bom de retórica argumentativa, de república de razões, demonstrando que nós podemos discutir esta questão nas nossas salas de aula. Mas, de qualquer modo, quando fazia este teste, relativamente aos alunos, eu tinha um eco dos alunos de uma forma muito específica, porque assim, eu pus o problema do direito ao suicídio e disse assim, então, os senhores defendem o direito ao suicídio ou a assistência ao suicídio, portanto, se fossem membros de uma Assembleia Constituinte, poriam ou não na Constituição, porque só isso é que me interessa, não me interessam os aspectos penais ou civis, poriam numa Constituição o direito de auxílio ao suicídio. Eles olharam uns para os outros e não chegaram a dar o passo, ou seja, afinal não põe na Constituição um direito de auxílio ao suicídio, porque defendemos muitas vezes isso, mas depois, quando os convoquei, colocaria ou não, afinal não colocava. Ora bem, mas tudo isto para lhe dizer que é um grande prazer também cívico em discordar, ou seja, concordamos em discordar, como eu estou muito habituado nos meus microcosmos, digamos assim, de razões e discussões. Mas o que eu posso dizer é que o que se deve exigir a cada um de nós é uma permanente abertura para aprender. Então, professor, na verdade, o que eu queria perguntar a Vossa Excelência é o seguinte, com os nossos amigos irmãos argentinos, a gente estudava muito direito constitucional, principalmente quando a gente estudou uma matéria chamada Pueblos Indígenas.
E aí a gente aprendeu muito lá, e ficou muito forte. Eles dividiram a evolução do constitucionalismo, eles partiam de um constitucionalismo conservador, onde a participação popular era quase nula, para um constitucionalismo liberal, onde você tinha uma pequena participação e uma efetivação dos direitos, alguma efetivação de direitos individuais, para um constitucionalismo republicano, que é mais ou menos o constitucionalismo que a gente vê um pouco aqui na América. E aí vai a minha pergunta. O quarto nível da evolução é um constitucionalismo que eles chamavam de constitucionalismo latino-americano, inaugurado com a Constituição do Equador e da Bolívia. Então, o que a gente aprendia lá era o rompimento da ideia de Estado, um povo, uma nação, uma língua, um território. Com a Constituição da Bolívia e do Equador, o Estado deixa de ser Estado, né, que eles chamavam de liberal, para ser um Estado plurinacional, onde, em vez de você ter uma nação, um povo, você tinha várias nações, vários povos, enfim, vários direitos, e essa coisa da multiculturalidade, que eu acho que não é muito multiculturalidade, não são várias culturas, enfim. Queria saber a opinião de Vossa Excelência sobre essa nomenclatura, constitucionalismo latino-americano, e o que o senhor pensa sobre a Constituição da Bolívia e do Equador. Muito obrigada. Olha, não posso dizer grande coisa, porque não conheço. E não conheço, digamos, de uma forma aprofundada. E penso que nós não temos soluções únicas para problemas desses. O tipo de superação do Estado, mesmo pessoas tipo Habermas, que fala do constitucionalismo pós-nacional, do patriotismo pós-nacional, de um constitucionalismo cosmopolita, salienta claramente que o cidadão deve esperar do seu Estado a proteção que o desenvolvimento do constitucionalismo lhe tem possibilitado. Ou seja, um homem que, apesar de tudo, tem uma visão kantiana cosmopolita das questões, não enjeita assim facilmente a ideia de proteção do Estado de Direito e do Estado democrático. Depois, em termos de culturas, nós podemos dizer que não é só da América Latina. Portanto, o tipo de culturas de Estado, temos em Portugal as comunidades autónomas espanholas, portanto, que transportam muito dessa problemática. E por isso é que eu não posso estar a discutir consigo sem conhecer concretamente isso. De qualquer modo, os constitucionalismos que eu apresentei no recente colóquio em Belo Horizonte, e tendo em conta o Brasil, não foi nada disto. Porquê? Mas apresentei outras questões, que eram estas. Primeiro, uma certa desarmonia entre os hermeneutas constitucionais, todos, e os pensadores do Brasil. Quando a gente vê o Oliveira Viana, o Raimundo Faoro, o Buarque de Holanda, pensam o Brasil de uma forma muito diferente da que pensam os constitucionalistas. Mesmo constitucionalistas tipo do professor Paulo Bonavides. Ou seja, pensam o Brasil de forma... Eu nunca os vi juntos. Uma proposta que eu fiz foi essa. Os pensadores do Brasil, afinal, juntaram-se com os constitucionalistas para pensar essas questões. Depois, os constitucionalismos, e devemos fazer essa homenagem aos brasileiros e não aos bolivianos, é o desafio que eu lhe faço. Os brasileiros, os constitucionalismos que eu pude sintetizar nessa palestra foi o constitucionalismo fundador da Constituição de 88, quando os problemas eram como é que se aplicavam as normas, como é que se concretizavam as normas, como é que se combatia a Constituição não cumprida. Depois veio o constitucionalismo dos princípios, veio o constitucionalismo judiciário e veio o constitucionalismo participativo. Há todas estas culturas que eu tenho visto no Brasil. Ou seja, nos últimos tempos, todos têm bondades e maldades, mas eu gostaria que, afinal de contas, começasse por a discussão destes vários constitucionalismos importantes aqui no Brasil, e não propriamente considerar como parâmetro a Bolívia e o Equador, e com esta advertência.
é que eu não tenho nenhuma autoridade para falar precisamente nem do Equador, nem da Bolívia. Mas conheço suficientemente o Brasil para dizer que, apesar de tudo, é um país onde se têm discutido estas questões, onde vejo posições mais conservadoras, outras menos conservadoras, mas em que, verdadeiramente, eu vejo parceiros de diálogo que não vejo na Europa nem nos Estados Unidos. E isto é digamos, um agradecimento que eu queria fazer aos juristas brasileiros, que eu entendo que uma elite, até nem elite, é uma opinião pública brasileira, sobretudo constitucionalistas, que estão ao melhor do que eu vejo no mundo. Pelas suas publicações, pela sua própria preparação, pela sua própria viagem pelo mundo. E eu penso que os constitucionalistas têm várias perspectivas, porque uma coisa é eu ser um principialista, outra coisa é ser um participativo, outra coisa é ser um sociólogo do direito achado na terra. Portanto, tudo isso faz a riqueza do Brasil. E o que eu admiro é que muitas vezes a gente não está próximo daquilo que deve estar próximo, ou seja, das discussões riquíssimas que têm sido feitas aqui neste país. Portanto, isto significa que temos muito que discutir o futuro. Portanto, obrigado. Para encerrar esta palestra, gostaria de chamar a esposa do professor Canotilho, denominada pelo Dr. Nilson Bruno de defensora honorária pelo seu incrível trabalho social. Por favor, senhora Ana Maria, receba esta homenagem da Defensoria Pública do Estado. Senhoras e senhores, neste momento, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro encerra esta palestra, agradecendo a todos pela presença. Uma boa tarde.